Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Evidentemente que muitas igrejas se reúnem para juntar os pedaços, os cacos, fazer avaliações, autojulgamentos, muitas até suando água e sangue depois das eleições. Ouviremos um pequeno vídeo agora que infelizmente apanha uma parte curta, mas válida, da manifestação do pastor, diz o vídeo, renomado pastor presbiteriano Augusto Nicodemos, quando ele diz que das instituições a mais derrotada que sai das eleições é a igreja evangélica. Ele fala igreja no singular. É a igreja evangélica. Por substituir o evangelho com o programa eleitoral dos candidatos, seja a esquerda, seja a direita. Evidentemente que o pastor Augusto Nicodemos se refere aos que seguiram Jair Bolsonaro, que é o único que cria problemas a quem o segue. É muito mais pela incoerência em seguir um projeto como Jair Bolsonaro e ser igreja cristã ao mesmo tempo. Eis o que diz o pastor Augusto Nicodemos da igreja presbiteriana. Veja comigo as palavras do respeitadíssimo pastor presbiteriano Augusto Nicodemos sobre a situação da igreja depois do resultado das eleições de 2022. Vamos assistir. Não tenha dúvida. Uma das instituições que mais perdeu nessas eleições foi a igreja evangélica, por causa do seu envolvimento, da sua militância política, de se identificar, quer à direita, quer à esquerda, com o candidato à presidência, a ponto de tornar evangelho a defesa desse candidato ou daquele. Então a igreja sai muito arranhada disso tudo aí, e eu lamento por isso. É tempo da igreja se arrepender no pó e na cinza, clamar a Deus por um avivamento espiritual, uma renovação, para que ela possa retomar a prioridade dela. Ela é a consciência do Estado, ela não pode ter rabo preso. O pastor Augusto Nicodemos, que eu não conheço, nunca li nada do que ele provavelmente tem escrito,
pois ele é renomado, segundo o entrevistador, aí, ou segundo o apresentador desse programa, que eu também não conheço. Mas o que ele diz, primeiro, é um reconhecimento da grande derrota, do grande fracasso, sobretudo moral, de amplos setores das igrejas evangélicas. É verdade, houve uma grande derrota. Isto com a derrota do capiroto Jair Bolsonaro, sem dúvida. Mas se ele vencesse como venceu no primeiro turno, a derrota moral seria a mesma, provavelmente com consequências muito mais danosas depois do seu segundo governo, se caso houvesse essa desgraça da reeleição dele. Derrota moral por quê? Porque estas igrejas que apoiaram Jair Bolsonaro, muitas delas cedendo o púlpito para ele, se aproveitando da instituição da presidência da República exercida por ele, que deveria se colocar acima de igrejas ou fora do alcance de igrejas, uma instituição estatal, uma instituição pública como é a presidência da República. As igrejas, no entanto, cederam um púlpito para ele. E igreja evangélica, púlpito é coisa sagrada, enquanto para as tradições católicas o altar, o holocausto é o lugar mais sagrado, para eles é o púlpito. Porque o que mais importa para eles é a palavra, é a proclamação. É onde os pastores, os donos das igrejas, exercem o poder, através da palavra. No caso, da pregação. Pois cederam o púlpito para Jair Bolsonaro em inúmeras igrejas. E também para Michele Bolsonaro, cederam o púlpito para que ela falasse as barbaridades que ela falou. Então, estas igrejas que se deixaram arrastar pelos simbolismos, tanto da arminha, como das frases ditas por Jair Bolsonaro, com Deus, com a família acima de tudo e a pátria acima de todos e Deus acima de tudo, depois apareceu ainda a liberdade, frases absolutamente nazistas criadas por Adolfo Hitler. As igrejas adotarem simbolismos todos tingidos de sangue, amarrotados pela história do massacre de milhões de pessoas. As igrejas se comprometeram moralmente. Ou como diz o pastor aí, nós ouvimos o pastor Augusto Nicodemos, prenderam os seus rabos em Jair Bolsonaro. E saíram queimadas. Saíram chamuscadas. Algumas tão torradas que se destituirão como igrejas. Não serão mais reconhecidas como igrejas. Talvez como clubes. Talvez como puxadinhos do fascismo, do fundamentalismo, dos interesses do mercado, mas não igrejas. E como muito bem diz o pastor, substituíram o evangelho pelo programa do candidato. Substituíram mesmo. Como que nas tais marchas para Jesus, que foram criadas durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, viraram verdadeiros pandemônios idolátricos de Jair Bolsonaro. Com pessoas gritando pelo Messias Bolsonaro, pelo mito, pessoas de igrejas, pastores lado a lado com ele em cima dos caminhões e dos palanques criados.
estas igrejas realmente sofrem grande fracasso moral. Tanto quanto as igrejas durante a Segunda Guerra Mundial, que saíram destruídas e mal vistas, principalmente no campo protestante. Mas também o caso do Papa Pio XII, que não é bem explicado ainda se houve ou não houve apoio afinal, ou pelo menos omissão ao nazismo. Todas saíram chamuscadas. Isso é verdade. Aí, pastor, tem toda a razão. E ele usa até um simbolismo do Velho Testamento, né? Do uso das cinzas, sacos de cinzas, se vestir de sacos de cinzas para o profundo arrependimento. O pior é que eu não tenho certeza que esse tipo de gente de igreja que fracassou moralmente por enroscar os seus rabos em Jair Bolsonaro, se esse tipo de igreja é capaz de se arrepender. Se tem, digamos assim, paradigma superior de moralidade, se encontra isso, se afastaram de Jesus ou nunca estiveram próximos dele. Porque fervor, bater no peito, dizer glória a Deus, se emocionar com cantos de louvor, não quer dizer nunca, não quer dizer jamais que isso seja proximidade com Jesus, seja compromisso com Jesus, seja seguir Jesus. Pode ser simplesmente encantamento com vozes boas, vozes artísticas, cantores que ganharam e ganham dinheiro com as igrejas, cantando os tais louvores que viraram até quadros de televisão na TV Globo, como, por exemplo, o caso de cantores que disputam entre si mesmo, e aí a relação com o irmão, você vai para a lixeira, disputam entre si os primeiros lugares, como se fosse um show qualquer, altas promessas. Então, essa situação de imoralidade das igrejas. Eu recebi um vídeo de um padre, também, que eu quero comentar, não comentarei hoje, porque precisaria um outro programa, que vai na mesma direção. Esses padres da Igreja Católica Romana que apoiaram Bolsonaro, e os que não apoiaram e que votaram nele para evitar confusão, vieram a público avisando, não votei em Lula, votei em Bolsonaro. Se encontram numa situação tão vexatória, tão rabo preso, tão imoral, quanto estas igrejas evangélicas, ditas evangélicas. Que ser evangélico é algo muito mais profundo, algo muito mais sério, muito mais comprometido. Isso é uma coisa que dá para a gente considerar no que disse o pastor Nicodemos. A outra coisa é que ele disse que a igreja não deve ter o rabo preso, um partido, porque ela deve ser consciência do Estado. Isto foi solto assim, não sei, numa longa entrevista, o que mais que ele disse, o que é que ele escreve sobre isso. Onde Calvino disse isso, Calvino reformador, sueco, que infelizmente deslizou para o capitalismo, para o apoio ao capitalismo, onde Lutero também teria dito isso, que a igreja é consciência do Estado. O fato é o seguinte, que substituir o evangelho não sobra consciência para o Estado, para a sociedade, para as famílias, para o povo, para ninguém. Não há consciência. Porque separar a consciência dos sujeitos conscientes, separar a consciência dos sujeitos que produzem atos morais da consciência, é um esbulho, é uma violência epistemológica tão grande que é difícil de sequer considerarmos isto. A única forma da igreja ser consciência do Estado
consciência da sociedade, isto é, ser pulsante que denuncia a injustiça, que denuncia a opressão, que denuncia a crueldade, que denuncia o genocídio, que denuncia a exclusão, a desigualdade que é produzida por uns acumulando fantasticamente mais as riquezas dos que perderam tudo porque foram roubados e desviadas essas riquezas para esses poucos. Ser consciência que denuncie isso, é preciso agir, e agir com Jesus de Nazaré. Quem segue Jesus de Nazaré, quem abraça o projeto, a proposta de Jesus de Nazaré, pode começar a ler qualquer um dos 4 evangelhos que haverá de sair do interior com os trabalhadores, com os pescadores, com o que trabalhava na alfândega, explorando o próximo que se converteu, como Mateus, os cuidadores de gados, cuidadores de ovelhas dos outros, os pastores de ovelhas, as mulheres, enfim, quem acompanhar Jesus de Nazaré do interior da Galiléia até Jerusalém, há de se comprometer com e se transformar numa consciência que pulsa em favor disso que aprende com Jesus. Fora isso, dizer que a igreja é instituição, consciência do Estado, só porque é uma afirmação robusta, bonita, forte, não diz absolutamente nada. E nesse sentido, grande parte das igrejas se perdeu. Não é mais cristã. Grande parte. Não tenham medo de afirmar isso. Conheço um grupo de bispos que foi parar lá em Seul, na Coreia do Sul, para apoiar a guerra de Trump. Bispos de várias igrejas. Ora, isso não é seguir Jesus. Não é. Pastores americanos que apoiaram Trump a favor do racismo, a favor do golpe, a favor do fascismo, a favor de todas as brutalidades praticadas nos Estados Unidos. Isto veio de se disseminando, chegando na América Latina e acentuadamente no Brasil, com pastores e pastoras que defendem os ricos, que defendem os poderosos, o céu para os pobres roubados de tudo e de todos, e a terra quinhoada, as riquezas robustas, com carros do ano, celular do ano, com luxo, todos os luxos possíveis, para os pastores e pastoras que enriquecem apoiando os ricos. Então, é só aí que se é consciência de alguma coisa. Consciência que pulsa no seguir Jesus, que pulsa no meio do povo e a partir do povo, com toda a autoridade de quem se compromete com o povo, independente de campanha eleitoral, o tempo inteiro. E nesse sentido, faz-se necessário um movimento de libertação dos cristãos e cristãs no Brasil e na América Latina. Porque todos não digo, mas a grande maioria dos cristãos e das cristãs se encontra enxafurdado, sujo, com o rabo preso, a alma presa, o bolso preso, a mente presa, os sentimentos presos, em tudo que significa a destruição da vida humana e até da criação, da natureza. Então tem razão o pastor Nicodemos, tem razão. Em parte, tem razão. Mas se temos que prender o rabo com alguém, que esse rabo seja preso ao povo, aos pobres, seja preso a Jesus. Que este rabo se robusteça cada vez mais, preso nas causas certas, na luta certa,
Porque fé é isso. Fé, ao contrário do que muita gente pensa, não é pedir o tempo inteiro para si. Não é pedir soluções prontas jogadas do céu. Não é pedir que tudo seja resolvido por lá de cima e jogado aqui para baixo. Mas fé é esta força impressionante que é capaz de nos jogar permanentemente nos mesmos caminhos seguidos, trilhados por Jesus. Como disse o Frei Beto, aqui mesmo num programa, nesse programa mesmo, Fé e Luta, no ano passado. O que deve mover a nós cristãos e cristãs é a mesma fé que moveu Jesus. Não só crermos em Jesus, mas a abraçarmos a fé abraçada por Ele, seguida por Ele, que o jogou sem se envergar nunca ao lado dos pobres, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, ao lado das mulheres vilipendiadas, ao lado das crianças, ao lado dos leprosos, ao lado dos que mais eram destruídos, tanto pelo Império Romano como pelo Templo de Jerusalém. Esta é a nossa fé. Não há outra fé. É somente essa. Esta é a fé que pulsa e que faz a consciência chispar energia ao derredor para todas as pessoas em todas as direções, inclusive chegando ao Estado. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.